Da gravação. Oi, gente, boa tarde, boa noite, quase bom dia, porque cada um está em um lugar. Agradeço a Alessandra, GV de Ottawa. Eu estou com a Marcela, que também faz parte do GV, mas de Vancouver, e com a Maria Vicente, que vai ser hoje a nossa palestrante. E a gente vai estar falando de oportunidades como os estudos podem proporcionar para quem quer empreender no Canadá. Obrigada a todos que estão entrando. Só para que vocês saibam, a gente vai estar gravando para que essa reunião fique depois disponível para que outras pessoas também possam se beneficiar dessa reunião. E o nosso objetivo é para quem está entrando em contato pela primeira vez com o GV ele é um grupo de brasileiros voluntários, né, com o propósito de discutir o tema do empreendedorismo. Então, assim, é importante vocês entenderem que, apesar da gente estar trazendo uma pessoa responsável pelo coaching, o objetivo não é vender nenhum curso, nenhum produto, muito mais mostrar uma outra oportunidade para quem quer ser um empreendedor capacitado, aumentar as oportunidades de inserção para quem ainda está no Brasil pensando e tem o seu negócio ou gostaria de ter um negócio aqui no Canadá. Quais são essas oportunidades? Dentre vem aí, né, a chance de você fazer um curso e se profissionalizar melhor, se capacitar melhor, e inclusive a Marcela vai estar trazendo também de que forma, através de que programa seria possível essa vinda, né, através do Startup Visa. Então, assim, são muitas informações, a gente sabe que uma hora passa rápido, então, assim, eu agradeço a participação de todos, eu vou pedir para que vocês comecem, coloquem no silencioso, né, o microfone, mas ele vai estar aberto para vocês fazerem perguntas durante as apresentações e também no chat, caso vocês queiram mencionar, assim como eu peço também, sempre coloquem, por favor, o Instagram de vocês, o e-mail para quem eu ainda não estou enviando, que a gente sempre divulga, né, quando acontece a palestra mensal, que as nossas palestras acontecem todas as segundas, na última segunda-feira do mês, para que vocês possam ter acesso a essa informação. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para Maria Vicente se apresentar, e eu vou colocar a sua apresentação já aqui no nosso screen. Joia. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigada pela disponibilidade de vocês, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada pelas meninas do GV, né, Alessandra e Marcela, que tornaram isso possível. Bom, meu nome é Maria, eu sou natural de São Paulo. Hoje eu trabalho como Business Development Manager no Talmud College. Talmud é um college canadense que a gente está no mercado há 30 anos, e aí eu tenho trabalhado com eles desde 2014. Atualmente eu fico na cidade de Salvador, tive meu período de Canadá, morei 2 anos também, há 10 anos atrás, fui estudante da Talmud, então sou bastante suspeita para falar deles como instituição, e venho hoje aqui para a gente falar mais especificamente sobre a nossa escola de startup, sobre os diferenciais de você considerar fazer um curso de startup, sobre como seria empreender em outro país, as possibilidades que isso pode te trazer, como a Alessandra falou, tanto profissional quanto a nível de migração, e algumas coisas a mais. Então, vou pedir para a Alessandra passar para o próximo slide, por gentileza. Pessoal, é um bate-papo, então fiquem super à vontade, qualquer dúvida podem colocar aqui, eu vi que o Demétrio já está colocando Instagram, podem colocar as dúvidas no chat, como podem também tirar do mudo e falar comigo diretamente, tá bom? A gente vai falar hoje sobre um programa específico da Talmud, que é uma Global Startup School, é uma escola de startup, acredito que um pouco novo, né, porque a gente oferece aqui no Brasil e também bastante um grande diferencial do que nós temos hoje no Canadá. Então, passando para o próximo slide, por favor. Joia. Bom, aqui, o próximo slide, ele vem trazer um pouco para a gente sobre esse momento que a gente tem vivenciado, né, em relação a você empreender. Cada vez mais, as pessoas têm interesse em abrir uma startup no mercado. Espera só um pouquinho, que eu acho que estava no anterior.
Acho que tá. Isso, vamos lá. Isso. Então, assim, claro que nesse momento a gente está passando um momento um pouco complicado, né, que é um momento de pandemia, mas até então era um momento extremamente pertinente, e assim a gente acredita que continue sendo, como o melhor momento da história para você começar um novo negócio. Isso tudo devido aos fatores seguintes, que é esse mundo tecnológico que a gente vive hoje, aos novos modelos de negócio, acredito eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, que mais do que nunca a gente tem visto novos modelos de negócio, e também ao acesso que a internet tem nos dado, tanto para o mercado de forma global e para os talentos internacionais. Então, a ideia é que justamente a gente entenda um pouco sobre pessoas de outros países com interesse em empreender no Canadá, e vice-versa também, outras pessoas partindo para outros países de interesse. Tudo isso resulta nessa explosão de startup. Então, sem dúvida, a gente tem vivido um momento que, digamos assim, que é a era da startup no mercado. Podemos ir, Ale, para o próximo slide, por gentileza. Não me lembro de cabeça o que tem... Bom, por que Vancouver? Então, o que a gente vai até falar, até onde ela é uma instituição canadense, atualmente a gente tem campos, como a Marcela falou no início, né? A gente está em Toronto, a gente está em Vancouver, mas a gente destaca muito Vancouver para falar do universo de startup, porque, para quem não sabe, Vancouver está no ranking como número 1 do Canadá. Então, é a cidade onde você tem o maior número de startup no Canadá. E no mundo está em 15º lugar. Então, é uma cidade que, embora seja menor que Toronto, é uma cidade que vem crescendo muito, é uma cidade que funciona muito bem economicamente, funciona muito bem culturalmente, e aí tem gerado cada vez mais interesse, tanto nos investidores, quanto do ponto de vista de quem quer investir e testar o seu negócio lá, digamos assim. Bom, o nosso college era no slide anterior, por favor, Ale. Ele está disponível tanto para quem queira fazer aulas online, quanto para quem tem interesse em aulas presenciais. Essa é a nossa escola mesmo de Vancouver. Atualmente a gente está com ensino híbrido, então tanto as pessoas que estão fazendo presencialmente, elas fazem também aulas online por conta do distanciamento social, e muita gente do mundo todo participa dos nossos programas de maneira só online. Então a pessoa ela acaba fazendo essa adaptação em relação aos horários, para que possa frequentar o programa de Global Startup School. Podemos ir para o próximo slide, por favor. Bom, o programa ele valida como inovação e empreendedorismo, então ele valida um diploma de inovação e empreendedorismo, e aqui a gente tem os 6 cursos, são 6 módulos que formam o programa, só para que vocês tenham uma ideia. Então, o primeiro módulo, por exemplo, ele é de inovação e business ideation, que é um momento que a gente traz, que eu falo que é aquele brainstorm, né? Então, é para você saber, assim que encontra com os nossos mentores, num lugar como Vancouver, que está tão à frente nesse segmento, o que está em alta, o que se vende, o que funciona, se você já tem algum negócio, por que ainda não conseguiu, digamos assim, ingressar num resultado profissional que é o que você esperaria, ou se não tem ainda nenhum negócio, como é que eu começo um negócio? Eu crio uma conta no Instagram, eu faço contatos com pessoas, eu uso um network, então acho que ele é muito rico nesse sentido. E aí, dando seguimento, a gente vê que os cursos eles são sempre focados para o mercado de startup. Então, ele cobre um curso de marketing para startups, a gente tem estratégias de negócios globais, o que é muito legal. Então, ressalto, embora seja um programa oferecido na cidade de Vancouver, ele tem como principal objetivo uma escala de acesso global, então não fica só ali no que o Canadá oferece,
gestão e execução, gestão financeira, comunicação de negócios, ou seja, é um programa que ele vai te ensinar desde de como que você faz para gerir uma nova empresa, como você contrata funcionários, como você faz o marketing, como você promove isso, como você cuida do financeiro. Ele é completo e o aluno ele não precisa já ter uma ideia de negócio quando ele vem, justamente por isso que a gente chama desse brainstorm, esse primeiro curso, porque ele não precisa ter definido ou já ter um negócio em funcionamento. Ele pode ter, mas você pode estar tendo a sua primeira impressão de como as startups funcionam hoje, o que seria o empreendedorismo baseado nesse mundo de inovação. Podemos seguir para o próximo, por favor. Só um momentinho aqui, gente. Só um golinho na água, senão a garganta já... Bom, qual a estrutura? Este é um programa de estudo e trabalho. Como a gente está falando, qual o nível de inglês necessário? Já vou responder aqui a pergunta da Marisa, ok? A gente está falando de um programa que ele tem 40 semanas de estudo e 16 semanas de break. Obviamente que se a gente considerar para quem quer fazer online, ele não precisa usufruir desse break diretamente. A nível de trabalhar durante o break, mas o curso ele para de fato. Então, são 56 semanas no total. O curso ele tem 56 semanas, sendo que são 40 semanas de estudo. Se você estiver fazendo presencialmente, você pode trabalhar part-time, o trabalho sempre pago, sempre remunerado. E no break, que você não frequenta a escola, você trabalha full-time. O part-time é o equivalente a 20 horas por semana, o full-time é equivalente a 40 horas por semana. O aluno ainda tem uma opção de adicionar 8 semanas de prática, que seria numa startup, no seu segmento profissional de interesse. Então, por exemplo, tem um aluno que diz, um exemplo, ok, pessoal? Eu quero abrir uma cervejaria local. E aí a gente vai procurar uma empresa que seja dentro desse segmento para adicionar essas 8 semanas de prática de estágio. Não necessariamente esse estágio ele é remunerado, ele vem muito mais na ideia da experiência, da mão na massa, do contato, do networking principalmente, do que a questão do remunerado em si. Ok? Respondendo à pergunta da Marisa, a gente tem, eu vou disponibilizar para vocês na sequência, a gente aceita alguns certificados específicos. Dentro da Telmwood é equivalente ao nível 5, Marisa, para participar desse programa, que seria um High Intermediate. Eu preciso ver neste, não sei se foi o Cambridge, agora eu esqueci o que você digitou aqui, mas dentro desse... certificado que você digitou, qual seria exatamente o nível? O que acontece? O aluno ele pode trazer qualquer um desses certificados como prova do seu nível de inglês, ou ele faz o nosso próprio teste. Fazendo o nosso próprio teste, ele tem um acesso a um exame, um teste de inglês online, que é gratuito, fica disponível no nosso site, e depois a gente ajuda vocês a fazer o agendamento de uma entrevista, que é um bate-papo com alguém do nosso staff de Vancouver para analisar o nível de inglês do estudante. Ok? Ale, podemos dar seguimento para o próximo, por favor? Bom, aí a gente vai... o que esse programa, né, quando a gente falou ali no início, sobre o diferencial de você fazer uma escola de startup no Canadá, né? Então, o que você vai ter a nível de experiência única? Esse é um programa que, para mim, o grande diferencial dele é o fato dele ser um hands-on learning, que significa que ele é prático, ele é mão na massa. Os alunos têm... eu tentei colocar uma média aqui, mas eu acho que o mais interessante é passar a gama de atividades às quais eles vão ter acesso. Então, ele tem uma média de 8 a 10 horas por semana de acesso a palestras, de 10 a 12 horas de tempo de laboratório, os famosos guest speakers, visitantes, acesso a network, evento de network. Então, Maria,
O que seriam esses guest speakers? Os guest speakers são convidados que a gente traz dentro da escola para falar com os alunos sobre o mercado, sobre empreender. São empreendedores, pessoas que empreenderam uma vez ou mais e que vêm para trazer um pouco de informação desse universo para a gente. A gente tem também esse diferencial de mentoria, então, dentro desse programa, a gente não ensina com professores acadêmicos, com todo respeito ao professor acadêmico, mas como é um programa muito hands-on, a gente trabalha só com profissionais da área. São essas pessoas empreendedoras, os próprios donos da instituição são pessoas de outra área que empreenderam, né, que deram muito certo, que tem cada vez mais crescido essa proposta, e foi daí que nasceu essa ideia de fazer uma escola de empreendedorismo. E, por fim, que para mim é a grande oportunidade, que traz aqui alguns cases de sucesso que eu vou mostrar para vocês no final, são os pitches. Então, a gente treina, prepara o aluno, o profissional, a gente adequa a sua ideia. Se você já tem uma ideia de negócio, se você desenvolve uma ideia de negócio, a gente prepara você para fazer o pitch do seu projeto. Então, vamos só passar que eu vou explicar um pouquinho ali na frente sobre os pitches. Aqui são alguns dos nossos parceiros. A gente tem muitos parceiros locais. Esses parceiros, eles vêm também através do network que a Telmud oferece. É muito bacana porque muitos dos nossos alunos fazem parceria, trazem sua própria ideia ou passa a trabalhar também com eles, o que é muito interessante. Então, a partir daí, a gente inscreve os alunos nos eventos, a gente traz os profissionais para falarem com os alunos, que são os guest speakers que eu trouxe para vocês. E mais um slide, por favor, Ale. Aqui é uma breve ilustração sobre as visitas e os palestrantes que a gente recebe. Mais um, por gentileza. E aqui são fotos reais dos pitch nights. Então, a gente traz os alunos, como eu falei, eles são preparados, eles têm uma apresentação, por isso que é importante que eles já tenham um certo nível de inglês, e eles vêm apresentar para investidores reais. Aí eu costumo brincar muito aqui, para quem é familiarizado, com o Shark Tank, né? Porque são investidores reais, muitas vezes pessoas que já têm os seus próprios empreendimentos e que procuram novas opções de negócio para empreender. A gente tem tido, como eu falei, bastante case de sucesso, são alunos muito interessantes, ou já vêm com uma ideia inovadora, ou ele tem mais a veia de empreendedor, ele quer ter o seu próprio negócio, ele tem a condição financeira de investir, mas ele não sabe muito por onde começar. Então, a partir dessas competições de pitch, a gente traz... a gente abre portas a nível de empregabilidade, de imigração e outras opções para os estudantes. Aqui a gente traz a proposta de um approach único, então, só para ressaltar, o valor ele é bem ilustrativo, mas é no sentido de... a Telmud é um college privado, é a única escola privada no Canadá que oferece um programa de diploma na área de startup, que oferece uma escola de startup. Então, os outros que atuam hoje no mercado são todos colleges públicos. Não sei se vocês são familiarizados, mas existe uma diferença, inclusive a nível de fundos, de documentação, para que possa ter acesso, né? E a diferença de preço também, porque é exacerbante. Então, a nossa ideia é juntar dentro do nosso programa a ideia do do it yourself, claro que com todo o suporte dos nossos profissionais, uma escola tradicional de business, então é um programa de um MBA também, e uma aceleradora, incubadora, que a gente se torna através dos contatos que a gente faz do network, embora a gente também tenha muitos parceiros que são incubadores e aceleradores, que a gente pode fazer essa ponte entre o nosso estudante e as empresas, ok? Bom, o programa ele pode ter algumas diferentes estruturas, aquela que eu mostrei para vocês, sem dúvida, é a mais interessante, digamos assim, para quem quer ser o CEO da empresa, para quem quer mesmo investir e ter o seu negócio, mas existe também
alguns programas de certificado para pessoas que querem trabalhar numa startup, querem trabalhar nesse mundo novo, inovador, mas não necessariamente querem desenvolver a ideia ou querem ser dono do negócio. Então, a gente tem um programa de marketing focado para a startup, e a gente tem um programa de gestão e administração também focados para startups. São programas mais curtos, como vocês podem ver, 37, 31 semanas, e o programa ali de cima é aquele que eu falei para vocês anteriormente, com um adicional de 8 semanas de estágio, ok? Bom, depois que o aluno passa pela graduação, quando ele termina, ele pode lançar a sua própria startup em casa, ou seja, no seu país de origem. Não necessariamente ele está indo para pensar em ficar no Canadá ou fazendo o curso online pensando em se mudar para o Canadá. Se ele está no Canadá, ele pode ter um trabalho incrível no Canadá ou até mesmo de maneira remota, por isso que a gente fala de casa. E a possibilidade de migrar para o Canadá, que eu acredito que seja o próximo slide que traga algumas informações adicionais, exatamente, mas que a Marcela vai dar, como eu já estou para finalizar, a Marcela ela vai dar uma focada aqui para a gente. Seria basicamente a opção da pessoa ter uma ideia viável de negócio e conseguir fazer esse investimento. Ele pode ser aceito por um incubador reconhecido, que no caso são esses anjos investidores que eu falei para vocês, que pode fazer esse investimento de $75 mil, estando cadastrado dentro do governo canadense, então precisa ser uma empresa validada, e aí ele acaba conseguindo aplicar para um visto permanente no Canadá. O mais importante para mim de todo esse slide é quando a gente fala que a Global Startup School, ela conecta vocês com os key players, né? Ou seja, com as principais figuras dessa comunidade de startup. O que eu quero dizer com isso é o famoso network. Eu acho que é um programa que tem tido tanto sucesso justamente pelo fato dele me fugiu a palavra, mas é porque tem uma palavra muito específica, assim, da gente fazer esse network com os estudantes, mas enfim, tinha uma outra palavra que para mim mostra bem o que daqui a pouco eu vou lembrar dela. Podemos seguir para o próximo slide, por favor. Aqui são alguns cases de sucesso que eu só coloquei para mostrar para vocês como funciona. Então, o Isaías, ele é um aluno brasileiro, né? Já terminou o programa na Telmud, e aí ele fundou em parceria com a Spring, que é uma das empresas parceiras com as quais a gente trabalha, ou seja, as empresas também estão de olho nesses mini gênios aí que a gente vem trabalhando junto e vem criando essas ideias fantásticas. Ele criou um Food and Treat. Então, ele criou uma empresa que alimenta pets com a necessidade de alimentos nutricionais que o pet precisa para ter um bom desenvolvimento. Ele foi aceito através do Startup Visa, pela Spring, e aí, em parceria, ele formou a Earth Pulse com ele, ok? No próximo slide, a gente tem um outro brasileiro, esse cara, assim, ele trabalhava na Ambev aqui, se eu não me engano, ele é um atleta, e ele deixou tudo, tinha uma carreira bem bacana no Brasil, e ele criou a ideia de construir um biking café Squamish. Para quem não é familiarizado, Squamish é muito próximo de Vancouver e Whistler, que é um dos locais mais turísticos hoje do Canadá, ficando mais especificamente na província de BC. Então, assim, ele era um ciclista, ele sabe tudo o que um ciclista precisava dentro de um bike café, mas ele não tinha ideia de como empreender, de como começar. Eu sei que a ideia dele, esse bike café, foi assim, basicamente do dia para a noite. Ele trouxe a ideia, adequou, adaptou o seu projeto, o seu novo negócio com a nossa equipe de profissionais, e rapidamente ele já estava abrindo Biking Café, conseguindo assim ser aceito através do Startup Visa. Acredito que temos mais um para finalizar. A gente tem um canal do YouTube, porque daí a gente tem vários outros alunos, eu peguei 2 do Brasil para mostrar para vocês alguma referência, então aí tem os professores explicando, de repente, cada curso, como eles funcionam, quais são as possibilidades profissionais, possibilidades de ter o seu próprio negócio, possibilidade de migrar, e acredito que seja isso.
estou sem acesso ao reloginho aqui, peço desculpa se eu passei no tempo, acho que foi em cima, né? São 7h30 agora, estou aberta. Tá perfeito, não, Maria, fique tranquila, foi ótimo, né? A gente com certeza o pessoal vai ter perguntas, mas eu também queria trazer primeiro a Marcela falando o que é esse Startup Visa para quem não está familiarizado, está no Brasil e fica se perguntando assim, como é que eu faço para imigrar? Eu já tenho uma ideia, ou já tenho um negócio, mas tenho um negócio no Brasil e quero levar para o Canadá. Então, assim, por a Marcela ser uma empreendedora no Canadá, ela já estudou sobre esse programa de trás para frente, de frente para trás. E por ela também ser membro do GV de Vancouver, a gente, né, resolveu fazer essa reunião em conjunto. Então, eu vou compartilhar o que a Marcela me encaminhou para que ela também faça essa apresentação, esclareça as dúvidas. No final, a gente pode esclarecer as dúvidas de vocês. Tá. Todo mundo está vendo minha tela? Sim. Só antes de a gente falar sobre o Startup Visa, é importante ressaltar que, como estudante, você tem acesso a abrir a sua própria empresa desde o seu primeiro dia de visto de estudos no Canadá. Porque você, quando você chega no Canadá para estudar, você vai estudar e trabalhar. Para que isso aconteça, você vai receber uma autorização, vamos dizer assim, tipo um CPF brasileiro, que se chama de SIN Number. Com o SIN Number é o que você precisa para abrir uma empresa no Canadá. Vai depender da província onde você está instalado, porque aqui cada estado é um país, vamos dizer assim, né? Tem a sua própria legislação. Então, se você ficar em Ontário, onde eu abri a minha empresa há 3 anos atrás, tem uma legislação com relação se você precisa de um sócio, se você vai incorporar, se esse sócio tem que ser canadense ou residente permanente. Mas no caso de BC, onde a escola está situada e aonde eu estou morando hoje, você não precisa de nenhum sócio canadense para abrir qualquer tipo de empresa, qualquer modalidade de empresa no Canadá. Então, cheguei no Canadá, fui para a aula dia 1, sai da aula, já vai para o... Se você quiser receber apoio do governo para alguém te ajudar a abrir a empresa, ou senta no próximo café, até na própria escola e abre tua empresa online. Pronto, acabou, posso empreender. Aí você já está pronto para empreender no Canadá. Agora a gente tem a questão de você estar com capacidade de realizar o que esses alunos, o que essas pessoas estavam realizando. Por isso o estudo é bem importante. Por mais que você tenha a possibilidade de empreender, pode ser que você precise de apoio e, principalmente, pode ser que você precise de networking para você conseguir fazer a sua empresa decolar. O Startup Visa é um programa do governo federal. Então, o governo federal, ele precisa, a gente sabe, né, aqui no Canadá, que é um país feito de imigrantes, que precisa de mão de obra qualificada, precisa de empreendedores. Então, é mais um programa que o governo fala, ok, você tem uma ideia inovadora, você quer morar no Canadá e está precisando de investimentos. Vou criar um programa para vocês, Startup Canadá Visa. Pode passar. Então, o que é esse programa? Quais são os benefícios? Como se qualificar? As opções de instituições onde você pode fazer o seu pitch e receber investimento, nível de inglês, timeline e perguntas frequentes. Vou acelerar aqui porque a gente nosso tempo tá. Então, o que é a startup? Como eu falei, é um programa do governo federal para apoiar as startups a se instalarem no Canadá. Não só a startup brasileira, startup do mundo todo. Então, essa startup ela vai ter a oportunidade dela ser acelerada, incubada ou receber investimento de no mínimo $75 mil, como a Maria falou. Enquanto você está trabalhando ali na sua startup, você já vai receber a autorização de trabalho, então você vai ficar legalmente no país, trabalhando na sua própria empresa, e paralelamente você vai dar entrada no seu processo de residência permanente. Então, você está trabalhando e vai acontecer a residência. Você precisa ter uma ideia inovadora, mas que também não precisa ser uma ideia como a gente viu a ideia aqui do café da bicicleta. É uma ideia inovadora, mas não é uma coisa assim do outro mundo, né? Ele conseguiu. Você vai criar emprego para os canadenses, então isso é uma das grandes questões, é econômico esse programa, na verdade, porque o governo está dando todas essas vantagens para você, na teoria, abrir uma empresa e colaborar com a economia e contratar pessoas, e a sua empresa crescer e contratar mais pessoas. Então, assim, nada mais é do que um programa econômico para o país.
E o programa, eles vão com certeza dar mais atenção, vocês que mexem, quem mexe com startup, que o programa startup tem que ser escalável, né? Ela tem que ser, crescer de uma maneira muito rápida. Então, os benefícios é a possibilidade de você crescer e gerar empregos no país. Você vai fazer o pitch, como a Maria falou, para organizações cadastradas no programa do governo, ou seja, essas empresas que você vai fazer o pitch, o trabalho delas ali é localizar alguém, uma ideia inovadora para elas investirem. Então, elas estão prontas para investir. Elas estão ali buscando pessoas, empresas e pessoas que eles possam investir o dinheiro deles e contar com que a gente sabe que hoje uma das formas de enriquecimento é através do equity, né? Então, uma forma também deles enriquecerem e colaborarem com a economia do país. O governo dá a possibilidade de você conseguir o visto de trabalho para você e até 4 sócios, então são no máximo 5 pessoas envolvidas nessa empresa. E, paralelamente, você vai aplicar para sua residência permanente. Então, esses são os benefícios que a gente vê agora, né? Os de longo prazo, de poder vir morar no Canadá, de ter acesso ao poder de compra, segurança pública, qualidade de vida, benefícios fiscais com relação à empresa, menos burocracia. Todos esses eu não apontei aqui, mas são alguns dos outros benefícios de você empreender no Canadá. Mas, especificamente falando aqui do startup, são 5 etapas para você se qualificar. Primeiro, você tem que ser elegível para entrar no país, né? Então, isso tem algumas questões que, se você não tiver como cumprir, não vai ser possível você participar desse programa, porque você não é elegível a entrar no país. Aí está lá no site do governo. Então, segundo, você tem que receber a carta de suporte. O que é essa carta de suporte? É como a Maria falou, alguma das instituições, que pode ser ou uma venture capital, até vou mostrar no próximo slide, ou uma angel investor, ou uma incubadora, aceleradora, ela vai te dar essa carta de suporte. Então, com essa carta, você já qualifica para o programa. Mas o que mais você precisa apresentar? Precisa ter o CLB5, que a Marisa acho que falou, do CLB5, que é equivalente a um IELTS 5, do General. Você precisa ter recursos financeiros, porque você vai receber. Isso também, assim, tipo, é uma régua, mas não tem como olhar caso a caso. Porque se você receber parte do investimento que você vai receber, pode ser que você negocie que parte daquele valor é para você se estabelecer no país, enquanto sua empresa vai começar a render. Mas pode ser que não, pode ser que você não entre só numa incubadora que não vai colocar dinheiro, mas vai colocar capital tecnológico e humano. Então, você vai precisar de recursos para você se manter nesse período até a empresa começar a render, né? Para pagar aluguel, para comer, de sobrevivência mesmo. O governo tem uma tabelinha exatamente com que ele diz quanto que você precisa ter para X tempo. Normalmente é $10.000 canadenses o ano. E você tem que ter um negócio qualificável. Aí também tem uma série de pontos que o governo analisa, não com relação à sua ideia, mas sim com relação à composição societária da sua empresa. E se você tem dívidas e essas coisas. Então, é um outro tipo de análise que vai precisar ser feito. Então, os 3 tipos de instituições que pode te dar essa carta de suporte é a Venture Capital. Se uma Venture Capital aceitar te dar a letter of support, isso significa que ela vai investir no mínimo $200.000 na sua empresa. Se a Angel aceitar, ela vai investir no mínimo 75. E uma business incubadora ou aceleradora não necessariamente vai ter investimento, vai ter muitas conexões e, que nem eu falei, capital humano e tecnológico que vão ser inseridos na sua companhia. Porém, se você observar, analisar todas as empresas, não todas, mas muitas das empresas que as Angels investem, normalmente elas foram indicadas por uma aceleradora ou incubadora. Então, pode ser que no primeiro momento você não receba capital, mas como a Maria falou, como a própria Tenwood é uma aceleradora, primeiro vai ajeitar, organizar tudo, para ali fazer as conexões e apresentar fazer o pitch para os angels para você conseguir o investimento. Então, pode ser o primeiro passo de muitas startups. Então, como é que funciona essa timeline de análise dessas startups?
primeiro tem que ter um self-assessment, que a gente chama, que é você passar por aquela situação ali, ver como é que estão os seus shares, os seus sócios, se tem dívida, se a empresa já for criada, né? Se for uma ideia inovadora, não vai ter isso. Mas, mesmo na ideia, você está trazendo quem para essa sociedade, qual vai ser o share de cada um e quanto vocês estão dispostos a abrir, né, compartilhar de share com o venture ou com o angel. E também aqui isso já não é uma preocupação do programa, é uma preocupação da Marcela, enquanto ajudando as startups. E o seu self-assessment, você como empreendedor, saúde física e mental, eu falo, porque assim, você está vindo para um novo país, né, que faz calor e muito frio, calor extremo e muito frio. Nova comida, novas pessoas, novo tipo de transporte. E além disso, faz a pressão, que depende de você, do quanto você vai colocar pressão em você mesmo, de fazer um pitch em inglês para uma empresa. Se essa empresa investir em você, você tem a pressão ali de fazer aquilo dar certo. Então, assim, a tua saúde emocional, eu gosto que seja avaliada também. Então, eu gosto de fazer um self-assessment não só da sua ideia e da sua empresa, mas do empreendedor em si. Eu acho interessante. Então, a aplicação, claro, se você observar, eu não coloquei nesse slide aqui porque estava um pouco bagunçado na apresentação, mas são diversas instituições. Não são uma ou duas. São, assim, tipo, eu acho que só de venture deve ter umas 80, e de incubadoras mais umas 100, angels umas 20. Só que você tem um produto e você vai apresentar para uma incubadora que foca, por exemplo, o rapaz lá da bicicleta, numa incubadora que foca em serviços de, não sei, vamos dizer, EdTech, que é a minha área, por exemplo. Não faz muito sentido, então pode ser que você perca teu tempo com aquelas empresas. Então, você saber aplicar para as incubadoras, aceleradoras, Angel e Venture, que tem a ver com com a sua empresa. Você é legal tech, procurar essas. Não, essa área da área de hospitality, atendimento, turismo, procura empresas que já estão habituadas a fazer isso. Vai acontecer a seleção no que diz respeito, assim, estou disposto a te ouvir. Daí vai vir o pitch, vai vir o resultado. Com esse resultado, agora que eles vão analisar toda aquela documentação necessária. Se você for selecionado, vai vir a negociação e o contrato, e por fim, o investimento. Então, aqui são os passos que você vai fazer. Nível de inglês, esse é importante, porque, assim, por mais que a gente fale aqui no GV em português, a Ali fala em português com os clientes, a Maria fala em português com os clientes, todo mundo fala em português, quando você for fazer o pitch, todo mundo que está te assistindo fala inglês. Então, você tem que ter um inglês pronto, não só um inglês de saber uma comunicação de oi, tudo bem, como é que você está? Nós tem que ter conhecimento de termos técnicos relacionados à sua empresa e relacionados ao mundo de startup. O governo exige o CLB 5, que é esse de 5, 4, 5 e 5. Mas eu vou ser muito honesta com vocês. A gente, não é aqui o caso, mas uma maneira que a gente trabalha uma maneira bem honesta com os clientes assim, eu acho que CLB 5 não é o suficiente para você fazer um pitch para uma empresa. Eu acho que você precisa elaborar um pouquinho mais seu inglês, e eu me sentiria confortável, por experiência própria, de eu já ter passado por essa situação aqui no Canadá, quando o meu inglês estava nessa fase aqui de 6, um CLB 7. Aí eu me sentia confortável de mostrar minha ideia, vender meu peixe perante pessoas ali fazendo perguntas específicas e técnicas da minha empresa. Então, é bom dar uma olhadinha. E aquele negócio, né? Se o teu inglês não está no ponto, então não vou fazer isso nunca mais, travei e deixa para lá. Não, faz um planejamento. No caso, você pode estudar mesmo em escola canadense, online, tem diversos horários, e ter o compromisso com aprender, porque se você ter esse compromisso, você vai aprender e você vai se colocar, você vai se expor a todas essas situações, a networking,
a conseguir investimentos de no mínimo $75 mil, a abrir sua empresa no Canadá, mesmo sendo apenas um estudante, e você fazer negócios e conquistar clientes e trabalhar no seu marketing, basicamente através do seu poder de se comunicar e de vender o que você sabe fazer como ninguém. Então, você vai conseguir se comunicar através do inglês. Pode passar. Aqui, perguntas frequentes. Esse slide está meio busy, está com muita informação, mas normalmente as perguntas que eu recebo são o seguinte: quem são essas organizações? Então, elas são chamadas de Designated Institutions, e elas não têm a garantia que elas vão te dar o investimento. Pode ser que você consiga uma oportunidade de falar com elas. Então, por isso que é bom você estar com o teu processinho bem bonitinho, para você não queimar cartucho, que eu digo, né? Então, estar preparado e pronto para aquele momento. Já falei isso aqui, você pode, uma coisa que é importante, que pode ser que a empresa, antes mesmo de te abrir a possibilidade de fazer o pitch, ela peça o business plan. Sempre me perguntam, preciso ter um business plan? Não necessariamente, mas pode ser que a empresa peça, o evento. Se você tiver um pitch deck, né, apresentação bem feitinha, pode ser que você não precise do business plan nesse momento. Só quando for para aquela parte lá de due diligence, que daí você vai ter que apresentar as coisas um pouquinho mais detalhadas. Mas tem vários sites aqui e órgãos que você pode se basear para montar seu business plan, que tem que ser em inglês. E o letter of support, então, são essa carta que, se alguma instituição dessas te der, você está apto para aplicar para o processo de residência permanente no Canadá através do programa de Startup Visa. Então, você aplica paralelamente para a sua residência permanente. Se você for casado, o seu cônjuge também vai vir como residente permanente, vai ter o work permit, acesso ao mercado de trabalho. Se você tiver filhos em idade escolar entre 5 e 17 anos, eles vão para a escola pública gratuita, e você vai ter única diferença entre você e um cidadão é o ato de votar, porque todos os outros benefícios de um cidadão você tem. Acredito que aí sou eu, aí vocês já me conhecem, então foi a mesma coisa. Eu fiz uma transição de carreira, era funcionária pública no Brasil por 10 anos e resolvi vir para o Canadá e encontrei o empreendedorismo aqui no Canadá, e desde então é isso que eu venho fazendo. É isso, Água. Minha gente, muito obrigada, Marcela. E assim, a Marcela também ela é consultora para quem tem interesse em conhecer como fazer e está começando esse planejamento e não sabe muito bem por onde. Vocês que conhecem o contato, então pode falar com ela diretamente, assim como a Maria, que ela é responsável pelo representante, né, do college, e aí com relação ao curso. Assim como eu também, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e eu encaminho o contato das duas para... E agora é a hora das perguntas, gente. Vamos aproveitar, já que a gente teve essas apresentações tão interessantes, para que a gente possa tirar as dúvidas. Obrigada a todos que entraram depois pela presença aqui conosco. Fiquem à vontade para abrir o microfone, a câmera e fazer as perguntas. Acho que a gente explicou tudo direitinho, não tem dúvida. Nada por André, enquanto. aproveite sua pergunta, viu? Você aproveita para fazer, você que já tem um negócio aí em mãos para trazer para o Canadá. Olá, boa noite. Boa noite. Então, na verdade, assim, eu já tinha lido um pouco sobre esse programa, né? Mas, enfim, apesar das informações muitas informações estarem no site lá do governo canadense, eu acho que uma das coisas, por exemplo, na empresa da Marcela, a empresa de vocês, por exemplo, como que elas auxiliam da entrada nesse programa, por exemplo? Porque, assim, a gente pode até ter as etapas lá, mas como que, eu vou escolher essa incubadora, o procedimento burocrático, enfim, qual
teria tido de apoio nesse sentido, entendeu? Sim, esse é o grande problema quando a gente está pensando em migrar para um país, né? Porque apesar de ter tanta informação, isso às vezes causa desinformação, ou pior, causa você colocar os pés na frente das mãos e fazer coisas que não deveria naquele momento, e gastar dinheiro, perder tempo e se frustrar. Então, basicamente, a gente faz isso na parte da educação, e agora na parte do Startup Visa é isso também, André. Eu já ouvi a sua apresentação, inclusive, da sua ideia. Eu acho que você tem muito mercado aqui no Canadá, e você vai estar muito bem. Mas é exatamente isso. A gente tem que fazer primeiro um trabalho de diligência, né? Entender exatamente qual que é a sua ideia, o que você procura, quanto você está disposto a abrir mão do seu business e montar essa inteligência desse negócio, essa construção da elegibilidade, justamente daquilo que eu falei, para você não queimar seus cartuchos, né? Então, a gente vai ver essa ideia, olhar todas as empresas que estão dentro do programa, avaliar o escopo delas, assim, o que elas atuam e ver o que bate com o seu. Aí a gente faz uma análise. A empresa é sei lá, deixa eu pegar uma aqui, a Next Canada. Então, a Next Canada está interessada em empresas na área de alimentação. E ainda produtos de caráter exótico, não sei o que lá, tudo isso que você faz. Beleza, combinou. Aí a gente vai ver o que eles pedem para adaptar o seu negócio para isso. A gente vai organizar tudo, vamos trabalhar o seu inglês, isso é importantíssimo, porque quem vai vender o seu peixe é o senhor André Carvalho, e se está com o inglês pronto, aí a gente parte para networking. Então, ver os processos de seleção e fazer a sua matrícula com essa empresa, para você não perder as deadlines dos pitches, e cadastrar a sua empresa. E aí, daí é aquela coisa. Se eles aceitarem, você tem um pé no Canadá através da imigração do Startup Canada. Se não, aí você tem que corrigir os erros que eles... não os erros, mas corrigir as coisas que eles apontaram que talvez precise melhorar. Não, interessante, assim, porque só em saber que, por exemplo, existe uma empresa onde vocês podem auxiliar nesse beabá inicial, digamos assim, porque é aquela coisa, tá lá, regrinha, cheia de informação, mas como você falou, muitas vezes muita informação acaba desinformando, a palavra é essa mesmo, porque às vezes até a gente imagina que é mais complicado do que realmente seja, né? Enfim, mas foi bem esclarecido. Eu estou correndo, inclusive, atrás de inglês junto com vocês, né? Eu estou seguindo vocês aí, com a lei aí, a gente estou correndo atrás do inglês também, paralelamente, e a ideia é terminando de lapidar ela. Mas agradeço. Cortou um pouquinho no final, mas qualquer coisa você depois... agradeci a resposta. Obrigada, André, pelo seu depoimento. E nosso amigo, desculpa não sei o nome do iPhone Canadá, pediu o seu contato, Marcela. O Demetrios até colocou seu Instagram. Se você quiser passar algum outro contato, fique à vontade. Mas você tem alguma pergunta específica agora? Como é que eu chamo o iPhone Canadá? Para falar para a gente? Fique à vontade para abrir seu microfone também. Estamos aqui a 6 minutinhos do término, então a hora é agora. Eu vi que a Ângela até colocou um depoimento agradecendo aqui, ó. Só quero elogiar, parabéns, as explicações foram demais e sou fã de vocês. Então, obrigada, Ângela. A gente que agradece. Demetrios ia trazer alguma pergunta, fica à vontade. Sim, antes de tudo, desculpa, eu tive que sair um pouquinho para atender o cliente. A minha dúvida é, claro, você falou aí do nível de inglês, né, porque precisa para fazer todos os negócios, se vocês oferecem, se a empresa de vocês oferecem, além de todo esse trâmite, né, de migração, se oferece o curso de inglês ou se indica algum curso que tem aí? Com certeza. Eu até posso te dizer, a gente tenho várias opções para te mostrar, Demetrios, e eu posso depois te mandar por e-mail até para você ter a opção da escolha com conta de horário, carga horária, disponibilidade que você teria para fazer, né, o curso.
com escolas aqui canadenses, então você vai ter contato com professores locais nativos e com estudantes do mundo inteiro. Então, a gente tem, assim, essa opção. E a Maria tem a opção de fazer o parte online também, né, Maria? Exato. Você pode começar no Brasil e depois concluir no Canadá também. Exatamente. Tanto o curso de inglês quanto o college em si. Então, a gente, além de college, até onde também é uma escola de ESL, né? Que é de inglês. É um language. E aí, inclusive, aproveitando para vender meu peixe aqui, nós ganhamos pelos 3 últimos anos consecutivos, como melhor escola de idiomas de toda a América do Norte, que é bem bacana, que é uma escola bem boutique e dá um atendimento bem customizado de acordo com a sua necessidade mesmo. Você pode fazer o curso online ou você pode fazer presencial, lembrando que durante o curso de inglês você não pode trabalhar legalmente. Tá? O que te dá acesso ao visto de trabalho já seria o college. Mas é comum, sim, que alguns alunos, para chegarem no nível de inglês necessário, adicionem algumas semanas, fica lá 2 a 3 meses sem trabalhar, fazendo só o curso de inglês, e que depois inicie o college, e aí já podendo trabalhar. Okay. Legal e remunerado. Tá bom? Maravilha, obrigado. E aí, fique tranquilo que eu com certeza vou passar essa opção online, já que você está no Brasil, Demetrios, para poder conhecer valores, horários, até para poder fazer o curso diretamente com o college. Ok, aproveitar também, elogiar, eu entrei no Instagram da Marcela, ela é fotógrafa também, né? Eu também sou fotógrafo, eu vi, parabéns pelas fotos, muito bom trabalho. Muito obrigada. O fotógrafo é só... eu gosto muito de viajar, né, gente? Então, assim, quando eu abri a empresa inicial, que é a Challenge Intercâmbio, foi um mix de o que eu sei fazer, que é fazer coach, trabalho de coach, gerenciamento, mas o que eu amo fazer, que é viajar, e unido através dos estudos, né? Então, foi uma saída bem interessante. Então, a gente posso viajar e aprender sobre instituições e vender um produto que eu, particularmente, acredito muito que é a educação. Muito bom. A Ariadne também parabenizou pela apresentação, o Leandro. E com isso, gente, eu acredito que a gente vai estar fechando a nossa... Acho que a Marisa ia falar alguma coisa, não, Marisa? Tem não. E, como você disse, o Startup, esse programa é um programa federal, né, que você está apresentando e que tem diferença nas províncias. Então, é legal pesquisar realmente qual é a melhor província para isso, porque eu sei que aqui em Nova Scotia, onde eu estou, parece que o programa é um pouco mais limitado. Isso é importantíssimo. Então, isso é muito importante. Cada província é um país. Então, assim, Nova Scotia tem uma legislação, Ontário tem outra, Quebec tem outra, e o que eu posso dizer, opinião minha, comparado com as coisas que eu vejo, olhando as coisas que eu vejo aqui com o pessoal, ainda assim, BC e, apesar de tudo, Quebec, são 2 províncias muito abertas para o empreendedorismo. Então, eles têm um apoio gigantesco. Ontário também, mas Ontário, como é uma província muito disputada, vamos dizer assim, ela acaba que fica muito complicada a sua concorrência. Não que seja difícil, mas você está concorrendo com muitas outras pessoas. Então, aqui em British Columbia, esse é um programa federal. Todas as províncias também têm os seus programas de empreendedores das próprias províncias. Então, aqui em BC, a gente tem o BC PNP, que é um programa migratório, que dentro, uma das opções é o de empreendedorismo. Porém, aí já vai para a questão do dinheiro. Você tem que ter 200 mil de investimento, tem que ter um net worth de 300 mil, você tem que ter X pessoas, aí já vai com todas aquelas regrinhas relacionadas ao que a sua empresa. Quando que o federal, você pode ter a oportunidade de migrar com uma ideia. Então, assim, é muito diferente. Só que se você for se instalar em Nova Scotia, em Ontário, você daí vai ter que respeitar a legislação provincial, certo? A hora que você for estabelecer a sua empresa. Mas são coisas
diferentes. Por isso, até mesmo na parte dos estudos, né? Quando a gente vai fazer o trabalho com os clientes na escolha do college ou da possível do cérebro, né? Quando a pessoa vai se instalar na província, a gente faz essa análise bem profunda, Marisa, do seu perfil com a região e o curso e o mercado de trabalho, porque não adianta nada você querer atuar no Canadá, numa província onde você está saturado. Você tem que ir para onde você tem demanda, porque você vai estar iniciando novamente, então você tem que usar toda a sua bagagem no lugar certo. Muito obrigada, Marisa, por lembrar. E assim, gente, tudo que a gente informou, né, e também o estudo, ele está no site oficial com relação do governo. Aqui é muito mais um objetivo da gente trazer, né, que para o empreendedor existem vários caminhos e um deles é através desse programa e através dos estudos, que vai te conectar, ajudar no network, vai te ajudar na sua formação, no seu preparo realmente, porque às vezes a gente começa como empreendedor muito pelo empirismo, pela vontade, pela garra e não pelo profissionalismo. E quando a gente vai pelo profissionalismo, com informações, com técnica, a gente aumenta as chances dessa empresa se manter no mercado, né? Não fechar no primeiro ano, não fechar por conta das dificuldades, porque ser um empreendedor já é uma vitória. Você decidir colocar algo no papel e trazer, né? E a gente vê que o Canadá ele está realmente aberto para essas oportunidades. Então, quando eu pensei nesse tema que eu trouxe, e obrigada, Marcela, e obrigada, Maria Vicente, para a gente trazer isso para vocês, foi exatamente para mostrar. Mas tem muito tempo de estudo aí, vai ter muito tempo de pesquisa, né? Mas, assim, mostrar uma luz que existe de uma das formas para ser um empreendedor no Canadá, seria dessa forma. E aí eu agradeço a vocês pela presença e, com certeza, tanto a Maria quanto a Marcela ficam aí à disposição nos bastidores para que vocês entrem em contato e tirem maiores dúvidas com relação a essa nossa conversa de hoje. Então, eu gostaria de terminar a palavra para a Marcela e a Maria Vicente finalizar com a sua frase e agradecer a todos pela presença. Com certeza, eu que agradeço a vocês, meninas, foi um prazer falar com todos vocês e muitas vezes a gente chega com tanta informação que não dá para a gente digerir as dúvidas, então fiquem totalmente à vontade, qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer coisa que venha a surgir, a gente vai estar aqui à disposição, tá bom? Um abraço para todos. Eu também estou à disposição. Às vezes eu falo assim, eu e a Alessandra estamos à disposição, eu já coloco a Alessandra ali como meu braço direito na parte de educação. E daí, na questão da startup, se alguém quiser conversar, trocar uma ideia, estou à disposição ali no Instagram e a gente conversa no WhatsApp. E foi um prazer conversar com vocês e falar um pouquinho mais desse universo startupeiro e de educação e de Canadá que a gente tanto ama. Com isso, gente, uma boa tarde a todos. Boa noite. É verdade. Obrigado, boa noite. Obrigada. Boa semana a todos. Boa tarde. Aqui é 4 da tarde ainda. Agora eu vou para minha aula de inglês agora. Eu vou para minha aula de francês. Tchau. Tchau.